Boa noite para você que está aqui no Marketplace nessa noite. Eu espero que o ano de 2019, intitulado Ano Profético de Conquistas, esteja fazendo muito sentido na sua vida, na sua trajetória e nos seus negócios. Você não vai trabalhar para se tornar um conquistador. Você vai descobrir que é um conquistador e uma conquistadora. Não é sobre acrescentar a sua identidade, mas é sobre descobrir o seu design original e sobre o que você deve fazer e conquistar aqui na Terra. Você nasceu para conquistar, e eu acredito muito nisso nessa noite. Obrigado, pastor Júlio, toda a equipe do Marketplace. É uma alegria estarmos aqui juntos nessa noite. Eu quero trazer para você um tema intitulado Liderando Tempos Exponenciais. Me apresso para entrar logo no tema, porque o tempo é limitado. E eu quero entregar algo que agregue para você, para os seus negócios, para os seus futuros negócios, para a sua equipe, para os desafios já avistados e para os que ainda serão encontrados no caminho. A Bíblia diz, em Efésios 5:16, o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como os tolos, mas como os sábios. E a segunda parte, remindo o tempo, porque os dias são maus. Bom, equipados e ferramentados dessa boa palavra, podemos vencer, conquistar, voar muito alto. O primeiro trecho deste versículo é muito comum para nós, mas a segunda porção deste texto nem sempre é interpretada com profundidade, revelação e aplicação prática ao nosso contexto. Bom, a palavra remindo o tempo, em outras traduções ou paráfrases bíblicas, é colocada como aproveitando o tempo. Só que remir o tempo é diferente de boa gestão do tempo. No grego, a palavra remir vem do original exagorazo, que quer dizer resgatar, comprar com um preço ou deter esta conquista para aplicar com maior responsabilidade. Ou seja, exagorazo tem a ver com tirar de um cativeiro e aplicar sabedoria, verdade diante daquilo que foi resgatado. Então não é só aproveitar melhor o tempo, é conquistar, resgatar, comprar o tempo, resgatá-lo mediante batalha para ser empregado de forma sábia. O texto continua, remindo o tempo, do original kairos ou kairos, que tem a ver com um tempo de oportunidade, não só um tempo cronológico, porque os dias são maus. E esse dia, emera, não é meramente a ótica de dia que a gente pensa, é uma ótica amaldiçoada por causa do pecado. Quando Deus criou os dias, na rítmica de Gênesis, o dia foi criado e a tônica era trevas, depois luz, trevas e depois luz. Esse papo de considerar claridade e depois trevas é algo humano e não algo bíblico, porque Deus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente considera um dia da claridade para a escuridão. Deus considera um dia da escuridão para a claridade. Isso faz toda a diferença. E quando ele fala de maus, de ponero, é uma atribuição de muito labor ou cansativo. Então não é só os dias são maus, mas os dias são cansativos. Olha como, ampliando a essência dessa escritura, você percebe do que Paulo está falando conosco. Ou seja, resgatando mediante um cenário de batalha espiritual o tempo. Não só o tempo cronológico, mas as épocas. Porque
os dias vivem ciclos maus e cansativos, mas eu e você fomos chamados para resgatar o tempo. Quando eu comecei a intitular essa mensagem, eu escrevi liderando em tempos exponenciais. Ou seja, aplicar liderança nos tempos em que estamos vivendo. Deus falou comigo, tira o em. Eu falei, mas por quê? Porque eu não quero que vocês liderem nos tempos. Eu quero que vocês liderem os tempos. A gente pode liderar sob a égide de que nunca há tempo suficiente, de que a correria é muito grande, de que a exigência é muito grande, de que o WhatsApp nos rouba a atenção e as pessoas que nos acessavam por e-mail ou telefonema agora nos acessam enquanto estamos ali na cama, assistindo Netflix. Mensagem de WhatsApp faz aquilo chegar e vai roubando o seu tempo. Mas isso não é algo apenas de hoje. A nossa definição semântica na língua portuguesa para tempo é tempo e ponto final. Não há substantivos próximos para se substituir a mesma definição. Mas veja bem, no contexto greco-romano, no qual Jesus liderou os discípulos, no qual Paulo plantou igrejas e expandiu a igreja, havia uma mentalidade que não era meramente linguística, ela era mitológica. No Novo Testamento e para os gregos, havia 3 atribuições de tempo, para os romanos também. Cronos, o tempo cronológico, cronômetro, cronograma. Kairos, o tempo de oportunidade, tempo de estação. Como diz a música popular brasileira, são as águas de março fechando o verão. Quando a chuva cai, a meteorologia antecipou, mas só quando ela cai é que se confirma. E Kairos é assim, é só quando acontece. É o romper da bolsa de uma gestante. Há uma previsão, uma projeção, mas só quando acontecer que se sabe. E também uma palavra grega de tempo eterno, aion, perpétuo, eternidade. E para os gregos haviam figuras mitológicas, divindades, titãs, digamos assim. Então, aion, tempo eterno, perpétuo, que está acima de Cronos e Kairos. Nós somos eternos. Também, Kairos, esse tempo de oportunidade, tempo decisivo. Eu tenho dito para a igreja da cidade em São Paulo que estamos vivendo tempos de decisões e não de dúvidas. Kairos é um tempo de decisão. E também Cronos, o tempo passado, presente, futuro, mensurável, passageiro e que sempre parece insuficiente. Na mitologia grega, obviamente não é a nossa abordagem de fé, mas numa linha histórica, porque o contexto greco-romano formou a mentalidade da civilização ocidental, que é onde a gente vive, Brasil, América do Sul. No contexto da mitologia, Cronos, ele era rebelde, ele disputava com seu pai, não aceitava seu pai, casou-se com sua irmã, engolia os filhos que nasciam, e a sua esposa, irmã, Reia, ela o engana em um filho que nasce, embala pedras para ele engolir, e ela guarda aquele filho que nasceu, Zeus, que vai lá e destrona Cronos. Isso aqui é mitologia grega, não é a nossa via de fé. Mas a cosmovisão da civilização ocidental está presa neste padrão. Porque Cronos vai lá e decide matar seu pai. Não aceita irmãos, não quer ter filhos sucessores. Ele não aceita ser gerido, ser substituído, ser otimizado. E a única forma lá na mitologia de vencerem o tempo é sendo mais inteligente que o tempo. Veja bem, desde os gregos e os romanos, o tempo já é carregado de batalha espiritual. Uma potestade no contexto deles. E a gente olha para o nosso contexto, Paulo diz, como se a gente brincasse aqui com os significados, não adianta querer fazer boa gestão do tempo, você precisa vencer e remir o tempo espiritualmente. A medida de tempo com a qual lidamos está carregada de um peso espiritual.
Por isso, remir o tempo é preciso. Uma frase muito interessante de Agostinho, que ele relata em Confissões, o Agostinho de Hipona, não o da Grande Família, tá? Ele diz o seguinte: se ninguém me pergunta sobre o tempo, eu o sei. Mas se me pergunta e eu quero explicar, não sei mais nada. Afinal de contas, o que é tempo? Não fosse um ser humano começar a contá-lo, quem teria a iniciativa intelectual sobre tempo? Afinal de contas, quanto tempo o tempo tem? É o nome de um documentário do Netflix que eu recomendo que você assista. Quanto tempo o tempo tem? Lidar com o tempo não é algo fácil. E nós estamos recebendo bagagem de civilizações que lidam mal com o tempo. Mas Deus entendeu que numa perspectiva apostólica, profética, do reino, precisaremos saber lidar com o tempo de uma maneira que o pensamento comum desse mundo não sabe. E aí entra aquele adágio medieval do tempo da Reforma Protestante, que acredita-se que os romanos também falavam lá atrás, que diz o seguinte: tempora mutantur nus et mutamur in illis. Os tempos mudam e nós mudamos com eles. Pode colocar aí no telão. Os tempos mudam e nós mudamos com eles. Isso é um adágio medieval. É uma fala que, em primeira análise, faz sentido. Mas se você olhar com mais calma, peraí, põe no telão aí de novo esse adágio medieval, se puder aí o pessoal do multimídia. Tempora mutantur nus et mutamur in illis. Qual que é o problema nessa afirmação em latim? Os tempos mudam e nós mudamos com eles. Sabe qual é um perigo? Se nós não transformarmos os tempos para melhor, os tempos nos transformarão para pior. O tempo não ajuda em nada, o tempo não cura, o tempo não melhora. É a nossa atuação em meio ao tempo, o liderando e o transformando, é que provoca melhora e transformações poderosas. Essa frase parece correta, mas temos que tomar cuidado, porque esse é o padrão desse mundo. Lembra o apóstolo Paulo dizendo: o Deus deste século cegou os descrentes para que eles não pudessem ver a glória de Deus. Esse cegou os que não creem não é só algo pirotécnico e todo fantasioso. De repente é uma afirmação que penetra a sociedade e cega o potencial verdadeiro das pessoas. Bom, vamos lá. Então, estamos vivendo não apenas uma era de mudanças, mas uma mudança de era. Tecnologia com transformação acelerada, expansão da internet, digitalização das nossas rotinas. Somos expostos a simultâneas transformações que são mais rápidas do que o cognitivo humano pode assimilar. Cientistas do estudo cognitivo já disseram isso. As mudanças que estão acontecendo simultaneamente no mundo são rápidas demais e simultâneas demais para o cognitivo humano processar. Por isso, não dá para você entender tudo o que está acontecendo, mas dá para você entender o que tem a ver com seu propósito, sua empresa, a sua direção divina, com aquilo que você faz dia a dia. Então, nos dias que vivemos, a maioria das transformações que estamos vendo não são mais lineares ou incrementais, elas são exponenciais. Então, o que significa exponencial? Significa que há uma sucessão que quebra a lógica, quebra a linearidade e não é apenas algo acrescentado a uma curva extraordinária acontecendo. Eu vou falar mais sobre isso no decorrer deste tempo aqui. Então, se essas mudanças não passam pela mente dos líderes, dos empreendedores, dos influenciadores, será muito difícil conduzir este processo na sociedade que a gente vive. Pedro Weingart, da aceleradora ACE, certa vez disse que se não colocarmos o Brasil no mapa de inovação mundial, ao invés de protagonistas, seremos mão de obra. Está entendendo? Nós não estamos apenas tentando ganhar mais dinheiro. Nós estamos posicionando São José, São Paulo, Brasil
em uma vantagem numa transição econômica. O que a gente faz coloca a nação à frente. Se seremos protagonistas ou mão de obra, não é nem Deus que vai decidir. Ele já declarou que nos coloca como cabeça e não cauda. É a gente que vai decidir sair à frente. Então, fazendo isso coletivamente, com a adesão de líderes, grandes mudanças podem acontecer. Olhe nesse gráfico que eu trouxe para você, quanto tempo levou para novidades alcançarem 50 milhões de pessoas no mundo. Eu vou citar para você, caso fique longe de enxergar. Olha, as companhias aéreas, a aviação, levou 68 anos para que 50 milhões de usuários a aderissem, quase 7 décadas. Automóveis, 62, telefone, 50, eletricidade, 46 anos, cartão de crédito, 28, televisão, 22, caixas eletrônicos, 18, computadores, 14, celulares, 12, cartão de crédito, 12, internet, 7, PayPal, 5, iPods, 4, YouTube, 4, Facebook, 3, Twitter, 2 anos, quebrou agora a métrica do ano, Instagram, 17 meses, menos que 2 anos. E ali uma rápida batalha espiritual, Pokémon Go, 19 dias. A gente está falando de aviões demorarem 7 décadas para adesão de 50 milhões de pessoas, e a gente fala de um aplicativo de game que em dias ganha adesão de milhões de pessoas. Isso tem a ver com a expansão dos nossos negócios. É nesse tempo que a gente está expandindo o reino de Deus e tornando Jesus conhecido. Nunca foi tão facilitado e possível expandir para milhões em tão pouco tempo. Isso não era a pauta das décadas passadas. No outro gráfico, eu trouxe rapidamente aí, no relatório da ferramenta de integração social Hootsuite, We Are Social. Se você quiser procurar na internet, We Are Social. Todo ano eles liberam um retrato de estatísticas digitais na humanidade hoje. Deixa eu ver para esse outro telão aqui. Eles estão dizendo que da população mundial, vamos lá, de 100% da população mundial, estamos em 7,6 bilhões. A população feminina é 49,5%, masculina 50,5%. O crescimento da população mundial é de 1,1%. Sabe o que é isso? Incremental, quase linear, não é exponencial. Idade média das pessoas no mundo, 30,8 anos. O mundo é leve up, né? A população urbana, 56%. Há uma projeção que diz que nas próximas décadas isso será 2/3. Há um êxodo rural e as áreas urbanas estão cada vez maiores. Perfil per capita, 16 mil ano em dólares. Agora, alfabetização, 86% do mundo sabe ler. Isso é histórico. Dentre as mulheres, 83%. Dentre os homens, 90%. Então, essas são métricas sobre o mundo que a gente está interagindo todos os dias. E essa métrica está em movimento. E, por último, uma métrica que não vai ficar muito fácil de entender aí, mas é o consumo diário de internet no mundo. A média global é de 4 para 5 horas por dia na internet, entre dispositivo móvel e computador desktop. O país número 1 em uso de internet por dia, Filipinas, 10 horas por dia na internet, em média. Quem está em segundo lugar? Brasil, 9 horas por dia usando internet. Obviamente, nossa rotina de trabalho está na internet, dirigindo o Waze, o GPS está na internet, mas isso mostra que as pessoas não estão meramente mais no calçadão, em frente à televisão, elas estão na internet, mais do que nunca. Então, por isso, eu vi recentemente num evento lá em São Paulo que o dia que as grandes empresas pegarem seus orçamentos de mídias tradicionais e caras e colocarem na internet, o preço de mídia digital que a gente tem acesso hoje vai aumentar exponencialmente.
Então, assim, investir em mídias digitais hoje pode não ser o negócio mais barato do mundo, mas se o mercado corre para lá, a oferta e a demanda causa uma precificação inalcançável. Então, passados esses gráficos, eu só queria te dizer que os tempos estão mudando, mas a gente precisa mudar os tempos. Foi Heráclito de Éfeso que disse que um homem não pode entrar 2 vezes no mesmo rio, porque da segunda vez não será mais o mesmo homem, nem o mesmo rio. Talvez você já viu oportunidades passarem, mas o mundo mudou, é esperado que você tenha mudado e as próximas oportunidades podem ser maiores e melhores do que aquelas que você perdeu. Quem disse que as maiores oportunidades passaram? As maiores oportunidades estão por vir. Há um escritor chamado Peter Diamandis. Ele não é cristão, mas o nome do livro do Peter Diamandis é Abundância. O futuro é melhor do que você imagina. Eu falei, meu Deus, se esse cara que não é crente está falando isso, a gente, cristão confesso, vai viver na escassez? Então, é bom você estar antenado nesses movimentos, porque as próximas oportunidades sempre serão melhores do que as anteriores. Antigamente, era premiado o pioneirismo. Quem chegava primeiro, aproveitava a curva da oportunidade. Uma das empresas mais valiosas de hoje, Google, foi a 14ª plataforma de pesquisa na internet. Foi a primeira? Não. Não é o primeiro a chegar, é o primeiro a aprender. Os outros 13 caíram. Google aprendeu, se reinventou e está aí. Então, além das transformações constantes que estamos vivendo, já foi profetizado que tempos de aceleração espiritual viviam. E eu queria liberar essa palavra em Amós 9, 13 a 15, que diz o seguinte sobre aceleração espiritual. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança semente. Os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, seu Deus. Uau! Essa aceleração não está sendo provocada por seres humanos ou pela tecnologia. Já havia sido profetizado que o mundo espiritual aceleraria o mundo terreno. Deus estava falando aqui algo que o pastor Calito fala para nós. O que o pastor Calito diz? A igreja não é o ponto de chegada, ela é o ponto de partida. Deus estava dizendo para Israel, Israel não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Porque eu colocarei vocês em uma terra que ninguém arrancará vocês de lá. A única terra que Deus pode nos plantar, que ninguém vai arrancar, é um lugar invisível, uma Jerusalém celestial, digamos assim. Portanto, o que a gente está vivendo também é espiritual e já havia sido prometido. Realidade do mundo que nossos colaboradores, que nossos parceiros, até que concorrentes atuam. 3 estatísticas que eu trouxe com muito carinho para você. De acordo com a consultoria KPMG, um líder que não se atualiza constantemente desvaloriza em 20% ao ano e em 5 anos estará fora do mercado profissional. Que tal? KPMG dizendo isso. Segunda estatística. O Brasil será o 5º país mais idoso no mundo em 2030. Terá o dobro de idosos que tem hoje até 2040. E poderá ser de maioria idosa em 2060. Os especialistas chamam isso de economia grisalha. É um termo sobre como pensar em um mundo que vive mais. Há um assunto corrente sobre isso, chamado de segunda carreira. Será que as pessoas trabalharão dos 20 aos 80 com a mesma função? Olha essa terceira estatística. A expectativa de vida começará a passar os 100 anos em países desenvolvidos após 2050. Há 200 anos atrás, não muito tempo, a expectativa de vida média no mundo era de 40 anos.
Foi depois de Alexander Fleming, que descobriu a penicilina, que o ser humano começou a mudar de expectativa de vida para 40, hoje para 80. Mas há movimentos e ciência suficiente em ação para que o ser humano vá de 80 para 120. Me admirou um case da Boticário, que cancelou seu programa de trainee com jovens recém-formados, e ela abriu uma incubadora de empreendedores de qualquer idade, que trazem suas empresas para o ecossistema da Boticário, e ali eles recebem mentoria, aceleração, investimento, interação, e podem ser agregadas ao grupo Boticário ou serem comissionadas com um novo nível de bagagem e incentivo. Não é mais sobre idade, é sobre impacto. Olha que coisa, lembra que a gente falava de empreendedorismo de impacto social? O que conceitua uma startup hoje? Gestão enxuta, métodos ágeis e impacto social. O tal do empreendedorismo social virou um dos pilares do que define uma startup. Startup não é só o estágio que uma empresa está, é a cultura que ela respira, é o método que ela utiliza. Falei isso da última vez que estive aqui. O Brasil está vivendo uma onda de bombardeios sobre alguns tipos de inteligência. Inteligência financeira, inteligência emocional, inteligência empreendedora, inteligência investidora e inteligência espiritual. As pessoas do meio secular estão falando com muito interesse sobre espiritualidade sem religião. Ou seja, lembra que o véu se rasgou, a religião foi concluída, com Cristo agora vivemos relacionamento. Está entendendo que tudo aponta para a maior colheita espiritual que já aconteceu antes no reino de Deus? E as pessoas que vão para o céu com a gente, pode ser que não aceitem Jesus na colina, mas vão aceitar Jesus no seu ecossistema, fazendo negócios com você, se atualizando contigo, caminhando ao seu lado. É necessário que nós e os que andam conosco decidam liderar os tempos e não apenas sermos espectadores atuando pelas periferias do tempo em que vivemos. É necessário governar, reinar, profetizar, sermos sal da terra e luz do mundo. E esse ambiente começa conosco. Então, liderando tempos exponenciais inclui 3 princípios que eu trouxe para você. Mensurar o tempo na ótica do relógio, interpretar o tempo e transformar o tempo. Mensurar o tempo, interpretar o tempo e transformar o tempo. Se você não mensurar o tempo, você não poderá interpretá-lo. Se você não interpretá-lo, você não poderá transformá-lo. O mundo está sendo transformado. Pressupõe-se que você deve estar sendo transformado. E pressupõe-se que você deveria estar trazendo transformações. Veja bem, para alguns, só os tempos estão mudando. Outros estão sendo mudados e estão impulsionando mudanças. Sabe o que será do futuro? O que você decidir. Ou o que você não decidir. Porque não tomar uma decisão também é tomar uma decisão. Então, em primeiro lugar, mensurar o tempo na perspectiva do relógio. 3 pilares. Ter consciência dos minutos, horas, dias, semanas, anos, décadas. Consciência, importantíssimo. Atuar com produtividade. Quando a gente termina o culto na IC São Paulo, uma das cidades mais desgastantes para se correr e trabalhar, normalmente eu digo assim, vamos cansar a semana e não deixar a semana nos cansar. Eu vejo o post do pessoal, #cansar a semana. Porque é possível chegar na sexta e dizer assim, eu cansei a semana e não ela me cansou. Deus quer te graduar para esse nível. Crescer no princípio da mordomia, em terceiro lugar. Fazer mais com menos. É necessário fazer mais com menos. Eu estou assistindo uma série no Netflix, se chama Abstrato em inglês, a arte do design. E me impactou o episódio do arquiteto dinamarquês Bjarke Ingels. Ele revolucionou a arquitetura de Copenhague. Ele está fazendo a 3ª torre do World Trade Center, se eu não me engano. E a proposta dele é fazer as coisas com mais estilo, mais inovação e normalmente com o mesmo custo. Essa é uma premissa.
Esses são os profissionais e as empresas diferenciadas no cenário econômico de hoje. Nós precisamos saber mensurar o tempo. Salmo 90:12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Dias, aí cronos mesmo. Contar os dias. Olha que coisa. A pólvora revolucionou o movimento. O papel revolucionou a memória. A bússola revolucionou o espaço. E o relógio revolucionou o tempo. Se a gente vencer o tempo quanto a relógio, boa gestão de tempo. Para a gestão de tempo, você pode ouvir, por exemplo, Christian Barbosa, da Tríade, e ele fala muito bem sobre gestão do tempo terreno. Mas se você aprender com o apóstolo Paulo a remir o tempo, você vai viver a ótica do salmista, pedindo, ensina-nos a contar os nossos dias. Segundo, pegou o primeiro aí? Segundo, interpretar o tempo. A chave disso é a percepção, discernimento, contextualização e atualização. Crescer no discernimento das épocas, estações e tendências. Eu estou estudando algo que já virou uma profissão, chama cool hunting, como se fosse buscar o que é da hora, cool hunting. São agentes que interpretam as mudanças no mundo que a gente vive e aconselham as grandes empresas sobre tendências e o impacto que eles podem sofrer ou causar. Porque há uma diferença entre moda e tendência. Moda passa, se renova, mas tendências impulsionam e geram as transformações. A moda vem e vai. Nada a favor, nada contra. Só uma característica. Moda passa. Tem moda a primavera, verão, outono, inverno. Por que ela caminha com a estação? Porque ela passa. Não é necessário culpar a moda porque ela passa. Não, a moda é feita para passar e se renovar. Mas a tendência, ela vem para causar algum tipo de disrupção, mudança na curva e transformação. Veja bem, perceber a tendência é uma coisa, e o próximo nível é causar as tendências. Os colonizadores das nações, eles não pensaram com mentalidade de um dia, mas de 10 anos, 100 anos. Eles causaram tendências. Os que edificaram cidades. Também buscar atualização antes que seja necessário. Certa vez perguntaram para um sábio, qual é o melhor momento para fazermos mudanças? E ele respondeu, antes que seja necessário. Uma das piores coisas e mais custosas, cheias de trabalho e dor de cabeça, é mudar quando se torna necessário ou depois que é necessário. Qual que é a melhor mudança? A profética, antes de se tornar necessário. Isso serve para RH, isso serve para estrutura, isso serve para orçamento, planejamento. Na terceira revolução industrial, o legal era ficar com o planejamento. Na quarta revolução industrial, o legal é aprender e pivotar, ou seja, mudar o planejamento. Olha o que a Bíblia diz em Mateus, e pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Jesus está dizendo assim, nada de errado você saber que vai chover, vai anoitecer, perceber a perspectiva climática que nos cerca é uma característica humana, plausível. Mas Jesus está dizendo, da mesma forma que você tem aptidão para perceber as mudanças no clima, eu quero que vocês tenham aptidão para perceber as mudanças nos tempos. Para Jesus, ele deseja que seja tão natural ver que vai chover, quanto ver que os tempos estão mudando, quanto as épocas, quanto as estações. Por isso, acredite que Deus te dá isso de presente. Eu disse, estamos vivendo a quarta revolução industrial e isso impacta diretamente a forma como a sociedade vive. As 3 primeiras revoluções industriais foram, a primeira, nos anos 1700, vapor, a segunda, nos anos 1800, metal e eletricidade, e a terceira, nos anos 1900, a computação.
E agora, nos anos 2000, a expansão da internet para não só computadores, mas para tudo. Lembra que na década de 90 a gente falava, vou entrar na internet. Não existe mais isso. Você entrou no planeta Terra, você entrou na internet. Não é mais necessário discar. Onde você está, a internet está. Geladeira com internet, carro com internet, tênis com internet. A chamada internet das coisas. Então, a quarta revolução industrial tem matéria-prima diferente. E a gente vai precisar saber assimilar isso. Hoje em dia as pessoas dizem que dados são o novo petróleo. As empresas mais ricas da terceira revolução industrial eram empresas de petróleo ou automobilísticas. Hoje as mais ricas, Apple, Google, Amazon, Tesla e outras, são empresas de dados, de inteligência. Então, a gente precisa se adequar a essa mudança de paradigma. A vida industrial do século XVIII até o século XX, como diz o filósofo italiano Domenico De Masi, ela tinha compartimentos, uma idade para estudar, uma idade para trabalhar e uma idade para aposentar e desfrutar. Neste tempo, essas aqui são divisões industriais da vida, estão cada vez mais passando. E podemos afirmar isso mesmo em São José dos Campos, uma cidade de histórico industrial. Hoje em dia, há um tempo para estudar? Não. Procura na internet lifelong learning. Você vai ver conceitos de estudar para a vida toda e se atualizar. Ó, a estatística da KPMG sobre líderes que não se atualizam. Há um tempo para trabalhar? Não. Você percebe que o mundo CLT previdenciário está afundando e as coisas estão mudando. Por isso, quem descobre o seu propósito pode alterar o ritmo, mas não muda o foco e o propósito. As pessoas que encontraram o propósito não querem parar de trabalhar, porque elas saíram de uma compartimentação industrial. E da mesma forma, desfrutar não é para aposentadoria, desfrutar é para todos os estágios da vida, obviamente, desde que não se torne hedonismo. Então, nós precisamos quebrar essa divisão industrial da vida, porque o mundo não é mais regido por um padrão industrial. Essa característica está desaparecendo pouco a pouco. Existirá, mas o impacto mudou. Na sociedade industrial produzia-se bens materiais. Hoje, na pós-industrial, cresce a produção de informação, dados e material intelectual. Lá em São Paulo a gente anda perto de influencers que lançam produtos digitais, infoprodutos, cursos que você compra no Hotmart, talvez já fez isso, e eles faturam mais de 100 mil reais em menos de 7 dias. Trabalham até fazer o curso, depois de validado e lançado, ele é cobrado automaticamente e vai para a conta. A revolução dos infoprodutos, os produtos digitais. Então, nós precisamos concluir o ciclo dessa divisão industrial e irmos para um ciclo exponencial. Terceiro e último, eu quero caminhar para o final, para aproveitar justamente o tempo. É preciso transformar o tempo, e isso tem a ver com liderança. Viver com atitude de antecipação, porque quem adianta governa. Também estabelecer conexão com as pessoas, pontes em dias de muros. Ao vir aqui, você viu que está saindo uma ponte, um viaduto da Via Cambuí. Nós vivemos tempos de pontes e não de muros. Você percebe uma guerra ideológica, uma guerra comportamental, que institui castas para tentar impedir o ser humano de formar pontes. Proteger seu foco, pois foco enriquece o tempo. Diziam assim, tempo é dinheiro. Só que tempo sem foco não adianta nada. 1 hora na sala do MBA sem foco, perdeu a aula. Agora, 1 hora com foco vale muito. Por isso, dados são o novo petróleo e entra a economia da atenção. Atenção é o novo petróleo. Porque a atenção enriquece o tempo. Tempo menos atenção, 0. Tempo mais atenção, bilhões. Porque o foco enriquece o tempo. Daniel 2:20, dizendo, bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes.
Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Pesquisadores e historiadores afirmam que os pioneiros em estudos profundos sobre os tempos foram os babilônios há 2.500 anos atrás. Nos tempos de quem? Nos tempos de Daniel. Ou seja, enquanto estavam fazendo ciência do tempo, Daniel estava declarando quem está acima do tempo, quem é o Senhor do tempo. Então, se a gente olhar para algo que impacta a intelectualidade e a ciência com a qual convivemos, nós tínhamos a teoria da relatividade de Einstein na física, que era espaço e tempo, ou espaço-tempo. Mas hoje, não querendo tirar onda com Einstein, mas os tempos mudaram, nós temos espaço, tempo e foco, cercado por tecnologia em cima e embaixo. Esse é o ambiente das transformações que vivemos. Gostaria de pedir mais 3 minutinhos, só para passar algumas reflexões que eu acredito serem plausíveis daqui para frente. Reconheça os atrasos pessoais e coletivos de sua liderança. Há uma série chamada Mayday Desastres Aéreos, no canal de YouTube da National Geographic, e lá eles relatam a tragédia do voo da Air France que caiu saindo do Rio indo para Paris. Aquele avião teve um congelamento em um tubo que mensura tudo que está ao seu redor. O piloto mais velho colocou o avião no ar e foi dormir. Os pilotos mais novos ficaram ali, aquele tubo congelou, mesmo a Air France tendo dado uma circular sobre aquele Airbus. E eles desesperaram quando perderam dados que eles precisavam ali no painel. E 2 anos depois de encontrar a caixa preta, mais de 1 ano depois de encontrar a caixa preta, um piloto estava puxando o manche para subir e outro para descer. O avião começou a ganhar velocidade e altura e entrou numa posição chamada de stall, muito alto e sem velocidade, e cai igual uma panqueca. Quando eles começam a cair, o piloto mais velho se desespera, sai lá do lugar de trás, entra na sala, no cockpit e diz: "O que está acontecendo?" Por 20 segundos ele lê os painéis e o controle e diz assim: "Ah, é só fazer..." Caiu o avião. Ou seja, em minutos os mais novos não entenderam, não recorreram ao mais velho, que podia ser chamado. O mais velho foi dormir. Olha a desconexão geracional. E tudo isso que a gente está falando sobre tempo necessita de conexões geracionais. Os maiores empreendedores estão trazendo adolescentes para o seu ecossistema. Estão investindo nos mais velhos para mentorearem a geração e não gerarem briga, mas convergência e conexão. Depois você entra lá no YouTube e assiste. Legalmente. Precisamos preencher as lacunas geracionais, sociais, tecnológicas, culturais. Nossas ideias têm poder de transformar a sociedade e a cidade. Deixa eu dizer algo aqui. Uma ideia não vale nada, ou um sonho. Um projeto ou um plano vale algo. Um protótipo e um teste vale bem. E os aprendizados valem bilhões. Sabe qual é o problema? A gente se apaixona pela ideia e morre com ela. Você precisa transformar a ideia em projeto. Projeto em teste, protótipo, MVP, Minimum Viable Product. E aí, transformar isso em aprendizados. Os aprendizados valem bilhões. Alguém me contou que a DHL e o Mercado Livre fizeram um projeto em conjunto e deu um choque cultural. A DHL tem cultura 0 erro. O Mercado Livre tem cultura 100% aprendizado. A DHL queria negócio no Mercado Livre e falou assim: a gente vai ter que mudar, porque a gente evita o erro, mas o Mercado Livre está atrás do erro. E esse é um conceito chamado fail fast, ou smart fail. A gente não vai esperar o erro chegar até nós. Nós vamos sair atrás do erro, vamos descobri-lo e vamos aprender a partir dele. Porque haverão erros, haverão mudanças no planejamento. Eu gosto de lembrar de uma história, e com ela eu vou concluir, sobre um impacto nos museus e na arte. Quem sustentou e viabilizou a arte na Europa? Bom, na maior proporção, o que os livros de história injustamente chamam de burguesia. Quem pagou a arte das grandes igrejas?
Os empreendedores, em sua maioria. Porque naquele tempo, se a igreja tivesse um acabamento artístico vanguardista, ela teria diálogo e influência cada vez mais na sociedade. Só que agora não é só mais nas paredes da igreja, é nas estruturas da sociedade. E aí me impressiona uma história. Na década de 30, foi aberto um museu na cidade de Nova York, chamado de Museu Guggenheim. Se for para Manhattan, visita lá o Museu de Guggenheim. E na década de 90, a Fundação Solomon Guggenheim, olha ele aí em Nova York. Na década de 90, segura nessa foto aí, na década de 90 eles decidiram expandir para a Europa. Madrid se candidatou, Barcelona se candidatou, várias cidades. Eles falaram, não, a gente não quer só abrir um museu, a gente quer transformar uma realidade. Optaram por Bilbao, que passava por uma decadência industrial, 25% de taxa de desemprego. Abriram Guggenheim Bilbao, está aí na próxima foto. Sabe o que aconteceu? Bilbao foi posicionada no top 5 turístico da Europa. E o museu já quebrou recorde de mais de 1 milhão de pessoas visitando aquele lugar por ano. E as estatísticas de empregabilidade, investimento e crescimento da cidade decolaram. Tudo isso porque alguém falou, não é só sobre arte, não é só sobre museu, muito menos sobre dinheiro. É sobre transformarmos as estruturas da sociedade, liderar o tempo, não esperar por mudanças, provocar mudanças. Deixa eu dizer algo para você, não espere algo bom do futuro. O futuro espera algo bom de você. Se você ficar esperando algo bom do futuro, pode ser que venha, pode ser que não, mas o futuro anseia por algo bom da sua parte. E essa história impactante é conhecida como efeito Bilbao. Tentaram fazer algo parecido na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, com o Museu do Amanhã. E pode ser que, com o decorrer do tempo, isso gere resultado. É só um exemplo. Qual é o efeito exponencial do reino que podemos liderar em nossas cidades? Não é só sobre expansão, localização, franquia, é sobre transformação. Em Washington, D.C., capital administrativa dos Estados Unidos, tem um museu chamado Library Congress. E no topo desse museu tem um domo com 12 figuras alegóricas que representam algum povo, sociedade ou tempo que transformaram e moldaram os tempos que a gente vive hoje. E são estes aqui. Tem uma figura lá sobre o Egito, quanto à transformação nos textos escritos. Judéia, religiões. Grécia, filosofia. Roma, administração. Islã, física. Idade Média, línguas modernas. Itália, belas artes. Alemanha, imprensa. Espanha, exploração. Inglaterra, literatura. França, emancipação. Estados Unidos, ciência. Quais são as marcas que nós deixaremos para serem contadas nos museus do futuro? Começa com negócios, porque envolverá dinheiro. Começa com ideias e mentalidade empreendedora. Você percebe que dos 12 que Jesus chamou, todos tinham alguma habilidade empreendedora? Um com pesca, outro com gestão financeira, outro com, de alguma forma, coletoria. Porque Jesus escolheu pessoas que conseguem transformar 1 em 2, 2 em 4. E ele institui um padrão que quebra o linear e incremental. Ele diz, os que acolherem a palavra num coração como terra boa, darão fruto, colheita, multiplicação, a 30, 60, 90, 100 por 1. Ou seja, esse negócio exponencial não começou no Vale do Silício, não começou em São Paulo, começou com Jesus. Ele quebrou a linha do linear e do incremental, porque o linear e incremental seria 30, 30, 30, ou no máximo 30, 60, 90. Mas Jesus fala, eu darei para vocês um efeito exponencial. 30, 60, 100 por 1. Ou seja, nós somos o povo do exponencial. Tem alguém vivendo isso lá fora sem autorização. E a gente precisa colocar as mãos nisso. Precisamos elevar o nível do nosso protagonismo sobre o tempo. Risque essa opção, ser liderado pelo tempo. Risque também essa, liderar no tempo. E abrace essa, liderar o tempo. A Bíblia já havia dito
E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Ou seja, o mais velho com visão sonhará. O mais jovem sem experiência terá visão. Tudo isso está se encaixando. A igreja reassumiu sua identidade apostólica. Você está aqui fazendo parte disso. O agir do Espírito voltou a ser uma prioridade, como em Atos. Nunca houveram tantos milionários abaixo de 30. Antigamente, o netinho pedia dinheiro para o vovô. Chegarão tempos em que os netos agora vão ofertar na vida dos seus avós. Vovô, eu queria aportar esse seu sonho, porque ainda dá tempo do senhor viver isso. Meu Deus! Com a revolução da longevidade, aquilo que eu falei sobre vivemos mais que 100 anos, os mais velhos podem sonhar mais. Quem vivia numa época de expectativa média de vida de 40 anos, falava que os velhos terão sonhos? 40. Você sabia que os planos de aposentadoria da Europa consideravam que as pessoas não precisariam deles? O ideal para eles era que morressem antes de chegar naquilo. Por isso os países tiveram que reformular. Ou seja, no decorrer dessa mensagem, 360 raios caíram na terra. 18 pessoas morreram de fome. 250 bebês nasceram. Já recebemos ao menos um novo e-mail. E ao menos 5 mensagens de WhatsApp chegaram. Não vamos deixar o tempo caótico, corrido e decadente nos liderar. Nós vamos liderar o tempo. A pergunta é, o que você tem feito com o tempo? E a partir daqui, o que você vai fazer com o tempo? Era isso que eu tinha para vocês. Deus abençoe a vida de vocês e vamos liderar o tempo.